Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos nesta nossa quinta-feira, onde nós fazemos semanalmente a nossa catequese a respeito da Santa Missa. Vamos dar continuidade então. Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre a consagração, esse momento ápice e central da Santa Missa. Mas antes eu gostaria de colocar alguns fundamentos para nós irmos entendendo um pouquinho mais. Mas nós vamos fechar hoje essa parte da liturgia eucarística com a consagração, a oração eucarística, e na próxima semana nós já vamos fazer o rito da comunhão do Pai Nosso em diante e até o final. Semana que vem nós encerramos esse tema, né, da catequese sobre a Santa Missa. Depois nós vemos outros temas para cada quinta-feira nós continuarmos com as nossas catequeses, tá bom? Primeira coisa que nós precisamos nos atentar sobre a presença de Jesus na Eucaristia é de que Jesus, isso às vezes parece tão óbvio nós falarmos, mas ao mesmo tempo não é tão óbvio assim. A presença de Jesus na Eucaristia, ela é uma presença pessoal. Jesus está pessoalmente presente na Eucaristia, né? Ali nós temos uma pessoa com quem nós dialogamos, com quem nós travamos uma relação entre nós e Ele. Por que eu digo isso? Porque as nossas orações muitas vezes, elas não refletem essa nossa fé na presença pessoal de Jesus na Eucaristia, tá? Antes de continuar, eu quero deixar bem claro uma coisa, tá? Sobre a minha opinião. Eu acho que a coisa mais linda que nós temos na igreja é a piedade popular das pessoas, tá? Isso é o que salva a igreja, tá? A fé simples do povo é a coisa mais bonita que nós temos na igreja. É a coisa mais bonita. E nós nunca vamos questionar a fé que o povo tem. Porém, nós precisamos ir colocando fundamentos e elementos para saber como nós estamos manifestando e expressando essa nossa fé. Eu vou dar aqui alguns exemplos, tá, de coisas que acontecem, coisas que eu já vi, coisas que eu vejo. E em momento nenhum eu estou desmerecendo, tá bom, a oração dessas pessoas, a fé dessas pessoas. É claro, até porque, óbvio que eu não vou citar nomes, até porque eu não conheço todo mundo por nome. Mas para nós irmos entendendo como anda a nossa fé eucarística, tá bom? Exemplo. Quando nós chegamos na capela, lá está o sacrário. No sacrário está Jesus Cristo, vivo, real, verdadeiro, ressuscitado, presente no Santíssimo Sacramento. É muito comum nós percebermos, a pessoa entra na capela, se ajoelha, olha para aquela belíssima imagem que está pintada na parede e reza olhando lá para a imagem. O sacrário está aqui, eu estou rezando lá para a imagem. Ou para a cruz que está lá em cima. É errado rezar voltado para a cruz ou voltado para a imagem? É claro que não, mas para dizer, será que eu sei que Jesus está ali? Será que eu sei que é Ele que está ali? Pessoalmente? Ou então eu tenho uma devoção pelo sacrário e nem me atento se Jesus está lá dentro ou não. Isso aconteceu há muito tempo atrás, e foi numa outra diocese. Eu cheguei numa igreja, a igreja tinha um sacrário muito grande, era muito bonito, o sacrário enorme. Tinha assim toda a pintura em alto relevo da última ceia. Era enorme o sacrário. O ministro entrou na capela, pegou as âmbulas que estavam no sacrário, colocou sobre o altar, para que ele pudesse passar as hóstias de uma âmbula para outra, para poder reduzir e depois colocar mais hóstias para consagrar. O sacrário estava vazio, as hóstias estavam no altar, o ministro estava no altar arrumando as hóstias. A pessoa entrou na capela, passou do lado do altar, botou a mão no sacrário, vazio, rezou, passou do lado de Jesus de novo e foi embora. Será que ela não entendeu que o que torna o sacrário santo é a presença de Jesus?
Toda quinta-feira nós fazemos adoração eucarística aqui na nossa catedral. Com a graça de Deus, muitas pessoas vêm rezar. O Santíssimo Sacramento fica exposto aqui sobre o altar. A pessoa entra na igreja, passa diante do altar, vai lá na imagem de Santa Rita, volta, passa diante do altar, vai lá na imagem de Nossa Senhora. Repito, não tem problema nenhum ter devoção a Santa Rita ou a Nossa Senhora. Mas o problema é que eu passo na frente do altar como se o altar estivesse vazio. Jesus está aqui, eu vou lá no sacrário, rezo no sacrário e vou embora e não percebi que Ele está aqui. Entendem como muitas vezes a nossa fé se torna automática e eu não percebo com quem eu estou falando, onde está aquele com quem eu estou falando? A presença de Jesus na Eucaristia é uma presença pessoal, real. Eu me lembro nas primeiras vezes que nós fizemos a exposição do Santíssimo, claro, as primeiras vezes desde que eu cheguei aqui na catedral sempre teve, mas desde que eu cheguei nós comentávamos, eu e o Padre Dorival, que seria interessante se nós fechássemos a capela do Santíssimo para as pessoas entenderem que Jesus está aqui, mas não tem jeito. Teve uma das primeiras vezes que nós fizemos a exposição do Santíssimo, a pessoa entrou na capela, nós colocamos um banco ali, a pessoa passou do lado do banco, eu cheguei para a pessoa e disse, meu querido, Jesus está no altar, tá bom? Hã? Jesus está no altar. Hã? Esquece. A presença de Jesus na Eucaristia é uma presença pessoal, real, física. Enquanto existe a matéria, enquanto existe o pão, Jesus está realmente presente. Quando nós comungamos a hóstia consagrada, nós comungamos a presença do Cristo real. Quando a matéria do pão se dissolve, a presença se torna espiritual. Mas enquanto tem a matéria do pão, da aparência do pão, ali está Jesus Cristo, nosso Senhor. Então isso, para a nossa oração, diz tudo para a nossa oração, né? Depois, a missa, e agora sim, a presença real de Jesus na Eucaristia, mas a missa como um todo, a Eucaristia, a celebração da Eucaristia como um todo. Nós precisamos entender que a missa, ela é direcionada a Deus e não às pessoas. Isso é muito importante, né? Nós vivemos uma realidade muito nova, né? Muito nova. Tem aí mais ou menos uns 50 anos que nós estamos rezando a missa desse jeito que nós estamos rezando hoje. Mas a igreja tem 2000 anos, então assim, se nós colocarmos 2000 anos de história, 50 anos é uma coisa recente, né? É que alguns dizem assim, não padre, a minha vida toda eu vejo a missa desse jeito. Tá, mas a minha vida toda não diz o tempo da igreja todo. Então a igreja tem 2000 anos. Durante 2000 anos praticamente nós rezamos a missa com o padre. Vejam bem o que o padre vai dizer agora, tá bom? O padre e o povo voltados todos para Jesus. Aí alguns dizem assim, o padre ficava de costas para o povo. É errado dizer isso. O padre nunca ficou de costas para o povo. O padre ficava de frente para Deus. Vocês e eu voltados para o mesmo lado rezando. Se disser que o padre está de costas para o povo, as pessoas que estão sentadas no primeiro banco estão de costas para todo mundo. Quem está sentado no segundo banco de costas, no terceiro banco, no quarto banco. Então, vejam bem, a missa ela tinha um direcionamento. Tinha não, tem. Um direcionamento para Deus. O padre e o povo voltados para Deus rezando juntos. O padre como pastor na frente, oferecendo o sacrifício, e o povo também rezando a Deus. Depois da reforma litúrgica, não sabemos de onde surgiu a ideia de que nós então o padre fique virado para o povo. Parece que eu estou falando com vocês, mas eu não estou falando com vocês. Quando eu rezo, eu falo com Deus. Receba, ó Senhor, este sacrifício. Receba, ó Pai. Estou falando com Deus. Por isso, olha que bonito,
numa tentativa de nós voltarmos a entender o direcionamento da missa, a quem nós nos dirigimos, nós colocamos uma cruz na frente do padre. Quando o padre ergue os olhos, ele olha para a cruz, para aquele com quem eu estou falando, com Deus. E vocês também têm uma cruz diante de vocês, para que saibamos com quem nós estamos falando. A missa, ela é oferecida ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, estou falando com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Essa é a Santa Missa. Tá? Então nós falamos com Deus, nós oferecemos o sacrifício de Jesus Cristo ao Pai. E quando o Pai recebe o sacrifício, Ele derrama sobre nós o Espírito Santo. Derrama sobre nós as suas graças. Esse é o movimento da missa. Pois bem, no centro da missa existe a consagração. Para nós padres, é o momento mais emocionante. Quando nós celebramos a nossa primeira missa, é o momento mais emocionante para nós, com certeza. Não só a primeira, todas. Nesse momento é quando o sacerdote exerce de forma mais elementar e explícita o poder sacerdotal. Vejam bem, queridos, nós às vezes temos a ideia e temos até ilustrações e falamos sobre a presença real de Jesus na Eucaristia, e nós temos às vezes a visão assim: quando o padre consagra a hóstia, Jesus desce do céu e se faz presente na hóstia consagrada. Né? Essa é a visão que às vezes nós temos. Jesus que desce do céu e se faz presente na hóstia consagrada. Mas não é isso que acontece. De onde é que Jesus, entre aspas, de onde é que Jesus vem ou sai para que esteja na hóstia consagrada? Do padre. Do padre. O padre, quando é ordenado sacerdote, ele é configurado a Cristo sacerdote. Quando Jesus, na última ceia, pegou o pão e transubstanciou no seu corpo, ele fez isso numa ação própria do seu poder. Jesus pode pegar um pão e dizer: a partir de agora não é mais pão, é meu corpo. Ele pode, ele é Deus. E quando o sacerdote faz o mesmo gesto, é o Cristo no sacerdote que realiza mais uma vez aquela ação. Olha que coisa bonita. Deus, quando criou o mundo, Ele disse: faça-se. Faça-se os luzeiros, faça-se os animais, faça-se. A palavra de Deus realizou. O poder da palavra de Deus realizou. E quem é a palavra de Deus? A palavra é o verbo, e o verbo se fez carne. Jesus é essa palavra. Então é Jesus quem realiza. É Jesus quem realiza. E na pessoa do sacerdote, o verbo que faz, que transforma, que transubstancia, muda o pão no corpo de Cristo. Vocês podem perceber que a consagração, ela tem duas partes, e elas precisam ser muito bem definidas. Tem uma primeira parte narrativa, onde o padre diz o que Jesus fez. Estando com os seus na última ceia, Jesus tomou o pão, deu graças. Eu estou contando o que Jesus fez. O partiu e deu a seus discípulos. Ponto. O missal diz que nesse momento, eu não posso falar embolado, nesse momento tem uma pausa, porque ali muda a narrativa. Deu a seus discípulos dizendo, ponto. O missal diz que o padre deve se inclinar. Quando o padre se inclina, ele começa a dizer na primeira pessoa, ele diz o que Jesus disse: tomai todos e comei, isto
é o meu corpo. Se vocês prestarem bem atenção, quando eu estou fazendo a consagração, eu evidencio o verbo é. Por quê? Porque é o verbo que tudo faz. O verbo de Deus que criou todas as coisas. O verbo que é Jesus. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, é o verbo, o hálito, o sopro de vida que sai de dentro do Padre. Ele fere a matéria e aquele pão se transubstancia no corpo de Cristo. Por isso eu me aproximo da hóstia e digo: isto é o meu corpo. Como Jesus disse, isto é o cálice do meu sangue. Não parece, não faz de conta, porque é o verbo que tudo faz, o verbo que é Cristo, o verbo que é a palavra, que se fez carne e que continua se fazendo carne na Eucaristia. Então essa é a beleza da consagração. O momento da consagração é o momento em que o verbo de Deus opera mais uma vez em favor de nós, esse grande milagre que é se fazer presente na aparência do pão. E a oração eucarística, ela segue depois com as aclamações. E o final de tudo, que é aí sim o grande ofertório, quando o padre toma o corpo e o sangue de Jesus. Na mesma imagem de quando desceram o corpo de Jesus e colocaram nas mãos da Virgem Santíssima, aquele Cristo sacrificado, o sacerdote toma nas suas mãos o corpo e o sangue de Cristo e oferece ao Pai. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. O sacerdote oferece o sacrifício de Jesus ao Pai no Espírito Santo por cada um de vocês. Esse é o momento ápice. Ali o sacrifício se faz presente, ali o Pai aceita o sacrifício e derrama sobre nós as suas graças. E assim termina então a oração eucarística, e aí nós vamos imediatamente, começamos a preparação para a comunhão, rezando o Pai Nosso, e assim nós vamos vendo depois o que se segue. Então esse é o momento principal. E vejam que dentro da oração eucarística, com Jesus presente ali no altar, na forma sacrificial, nós pedimos pela igreja, nós pedimos por nós, que Deus derrame sobre nós o Espírito Santo, nós pedimos pelos falecidos e nós rezamos por todas as pessoas. Ali, com Jesus, no sacrifício de Jesus, nós clamamos ao Pai e Ele derrama sobre nós as suas graças. Esse então é esse momento tão bonito e tão forte que nós vivemos em cada Santa Missa. Outro detalhe muito importante: quando o padre estiver fazendo a consagração, tem pessoas que têm o costume de fechar os olhos e baixar a cabeça. Não, olhe para o altar. Olhe para o altar. O padre ergue a hóstia para vocês adorarem o Cristo. Então não baixe a cabeça nesse momento, olhe para o altar, contemple e adore o Cristo que se faz presente para a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.